certo? Então, a gente vai começar com a parte vamos usar, como eu disse para vocês, no Google Sala de Aula, vamos usar o livro do Sakurai, né? É um livro tradicional, né? Que é a nível de pós-graduação. A gente vai começar com conceitos fundamentais, né? Então, eu vou pular somente o experimento de Stern-Gerlach, para que vocês dêem uma olhada, e vou passar para a parte, né, inicial mesmo falar sobre o espaço que se trabalha a mecânica quântica, né? E a gente vai usar o formalismo do Braquette, de Dirac, que ela é bem poderosa, né, para a gente fazer as mudanças de base, etc., né? Então, a gente vai começar a falar sobre isso aí, certo? Então, um cat, né? Deixa eu vou colocar aqui só para me situar. Ó, já tem gente aí, né? A gente vai começar a falar sobre que é o cats, operadores, cats e os braços, né? Na verdade, que a gente vai começar a trabalhar na mecânica quântica, o espaço que a gente vai utilizar para trabalhar é o espaço vetorial, certo? E ele pode ser finito ou pode ser infinito, né? Que seria, no caso, sendo o espaço infinito, né? E às vezes contínuo, é o espaço de Hilbert, né? Então, na notação de Dirac, o braço seria um estado, né? O cat, na verdade, seria representado assim, por exemplo, isso aqui é um cat. Certo? Esse cat, ele representaria um estado do sistema, certo? Então, o cat representaria o estado do sistema. Certo? Isso aqui representaria o estado do sistema. E os cats satisfazem, né? A soma de dois cats, por exemplo, se você tem um cat alfa mais um cat beta, isso também é um cat, também ainda, né? E também você tem, por exemplo, que a combinação linear, por exemplo, um A alfa mais B beta, também seria um cat. Quem poderia chamar esse cat novo, cat aqui, sei lá, um cat C. Esse cat C, onde A e B pode ser um número complexo, né? Na verdade, a gente vai trabalhar o mais geral possível, né? Onde esses números aí que a gente vai utilizar, que vai fazer combinação linear de dois cats, eles podem assumir valores complexos, né? Que seria o caso mais geral possível. A gente vai ver que quando a gente for trabalhar com o spin, né? A gente vai ver que tem uma combinação que vai ter um número complexo envolvido aí, né? A gente faz depois uma pequena revisada, né? De número complexo para a gente trabalhar, né? Melhor. Se você tomar também somente um cat desse tipo assim, né? Você pegar um cat, a gente vai ver que os números, o que interessa, na verdade, por exemplo, que um estado multiplicado por um número vai ser, na verdade, um estado equivalente. Então, se você pegar aqui um estado A alfa, ele seria equivalente ao estado, qualquer outro estado aqui, por exemplo, seria equivalente ao próprio alfa. A gente vai ver que o que interessa, na verdade, quem vai trabalhar, são cats normalizáveis, né? Certo? Cats normalizáveis. Certo? E a gente vai definir também, né? Já que eu falei em normalização, né? Como é que a gente vai introduzir, então, uma
um produto interno nesse espaço, né? Então, a gente vai definir o produto interno. Né? O produto interno. Para isso, a gente vai ter que definir, né, um espaço dual a esse espaço aí, que é o espaço dos braços, né? Espaço dos braços. O espaço dos braços, eu vou chamar espaço Bra, né? Que ele é um espaço dual. Então, se você tem um cat alfa, né? O dual dele seria o cat, o cat, esse cat aqui alfa. Né? Então, a gente tem uma operação que é chamada, essa operação, que é o DAGA, a operação DAGA, né? DAGA. Ele vai tomar simplesmente esse cat e vai transformar nesse bra, dessa forma aí, né? É o análogo quando você tem, para quem analogia, o vetor coluna, né? É como se você tivesse assim, o vetor, o estado alfa, o cat alfa, seria representado por um vetor coluna, mas só que quando a gente fala representar vetor coluna, a gente já está falando em espaço finito. É por isso que eu não queria introduzir isso aí. Mas por analogia, você teria o vetor coluna, aí quando você pega o transposto conjugado, você tem um vetor linha, né? Então é como se o vetor coluna fosse o cat e o vetor linha, quando você pega o transposto, o vetor linha seria o bra. E aí você consegue construir um produto de um vetor linha com vetor coluna e obter um número, um número escalar, né? Um número, né? Então, você pode definir, então, por exemplo, se eu tenho um cat, posso definir então, esse produto interno. Então, por exemplo, esse produto interno, as propriedades do produto interno. Eu quero que ele satisfaça o seguinte, que esse produto alfa, com alfa, certo? Ele seja um número real, positivo definido, então, ele seja um número real, seja, esse aqui seja um número real, né? E positivo definido, né? Se eu botar assim, então, pode estar assim, real, mais, né? A gente vai ver depois quando é que ele pode ser zero, né? Esse é dele mesmo. Então, na verdade, porque você tem que esse camarada teria que ser um real positivo, ou seja, modo de alfa maior ou igual que zero, poderia ser zero, a gente vai explicar lá, que seria, né? Tem que ter essa propriedade 1, eu não queria que ela satisfaça essa propriedade, né? Que quando você tomar também, né, o produto, se você tem se C é uma combinação linear, se C, né, combinação linear, alfa, combinação linear, por exemplo, de dois cats, né, desse cat, então, você poderia tomar o produto, satisfaz, então, o cat pela esquerda de C, seria simplesmente cat alfa mais beta cat alfa. Ou seja, ela é distributiva, né? Esse nosso produto interno vai ser distributivo, né? Essa propriedade é satisfazer. Né? Então, é o seguinte, outra, essa propriedade aí, que tem que ser real, né? Aí, então, é o seguinte, é suficiente dessas duas propriedades, eu posso deduzir a seguinte propriedade, né? Que é, por exemplo, se eu tomar o cat, né? Se eu tomar CC, como ele tem que ser real, né? Então você poderia ter a seguinte coisa, né? Por exemplo, se eu tomar o DAGA desse C, né? Então o nosso C seria assim, né? Então se C
C. Vamos dar outra coisa, aí outras propriedades assim, outras. Então, a gente diz, então, por exemplo, então, primeiro assim, vamos supor que você tenha também isso aqui, então, dois estados são ortogonais, né? E se alfa, beta for igual a zero, né? Alfa, beta for igual a zero, ou beta, alfa, né, também igual a beta, alfa, for igual a zero, certo? Beleza? Então, imagine vamos supor que se alfa e beta for ortogonais, então imagine que eu combine C, então, se alfa, né, a gente pode dizer assim, perpendicular a beta, então, vamos só por simplicidade, vamos considerar um estado que seja a combinação desses dois estados aqui. Né? Então, se eu tomar C alfa e usar a propriedade 2, né, que eu posso distribuir o produto interno, então isso aqui seria alfa, aí alfa, né? Já que alfa, beta é zero, são ortogonais, né? Eu poderia ter essa propriedade aí. Agora pegue daqui, pega o DAGA, né? Desse camarada aqui. Se eu tomar o produto, o operador DAGA aqui, como eu tinha definido, o operador DAGA, né? A operação DAGA, ele leva um cat, quando eu pego o DAGA do cat, ele leva para um BRA, né? Essa operação aqui. Então, imagine então que eu pego para esse conjunto aqui, né, esse cat aqui, eu pego o DAGA. Então, se eu pegar C DAGA, que isso aqui vai ser o próprio C, isso aqui vai ser igual. Aí, alfa é um número complexo, então vai ser alfa estrela, alfa, mais beta estrela, beta. Né? Então, se eu tomar C alfa, tomar com alfa pelo lado direito, eu vou ter alfa, né? Estrela, alfa, alfa, e usar o fato que eles são ortogonais, né? Então, são só ortogonais, isso aqui é zero, ou isso aqui é zero. Então, isso aqui, na verdade, também vai dar beta alfa, então isso aqui vai dar zero. Então, você teria essas duas, né? Então, você teria essa equação, daí você teria assim, né? Se eu tomar o complexo conjugado dessa equação aqui, ó, né? Eu vou ter assim, né? Ó, C alfa estrela. Aí o complexo conjugado de um número complexo é ele próprio, né? E alfa é real, né? Então isso aqui seria alfa simplesmente, porque a gente viu que o alfa tem que ser real, né? Positivo, né? Então, a gente tem aqui isso aqui, então comparando alfa com o produto interno de alfa com alfa, isso aqui é exatamente alfa C, né? Então você tira, isso aqui seria igual a alfa C. Então você tem uma propriedade importante que é C alfa conjugado, complexo conjugado é igual a alfa C. Então só vai ser quando o C fosse igual a alfa, né? Ficaria exatamente o que seria real, né? Essa seria, então, uma das propriedades desse produto interno. Alguém tentou entrar aí? Estava perdido aí falando? Eu acho que não, né? Deixa eu ver se tem algum chat aqui. Ah, tá ok.
Se quiserem falar, é melhor falar do que botar chat, viu? Porque como eu fico coisando aqui, aí às vezes eu não consigo ver. Não consigo ver aqui a tela do computador. Eu fico só aqui no, aqui no tablet, certo? Então, essa é uma propriedade, né, desse produto interno. Então, e o estado vai ser normalizável quando o seguinte, se alfa for igual a 1, né, ele diz que é o estado normalizado. Então, em geral, né? Em geral, a gente vai trabalhar sempre com os estados normalizados, né? Na mecânica quântica, que é o que é equivalente a você normalizar a função de onda, né? Quando você normaliza a função de onda, né, na mecânica quântica, que é aquele requerimento que as funções de ondas seja de quadrado integrável, e aí você normaliza ela, né? Que aí você consegue garantir que se elas são normalizáveis, elas são de quadrado integráveis, né? Então, ou seja, então o Bra, o Cat atuando nesse alfa funcionam como vetores, né? Ou seja, as operações vetoriais comuns. Né? Vetoriais, exatamente. Aí o cat nulo é simplesmente quando você pega esse, a gente vai definir o cat nulo, simplesmente esse cat nulo a gente vai representar por zero, ele é zero vezes um cat qualquer. Né? Esse seria o cat nulo. Logicamente, se você adicionar o cat nulo ao próprio cat, né? Logicamente, 0 mais um alfa seria o próprio alfa, né? Seria o cat nulo. Né? Ok? Quer dizer, o que vai interessar para a gente, né? É o normalizar. Porque se você tem, por exemplo, um estado, se eu pegar aqui, por exemplo, como eu vou trabalhar sempre com estado normalizado, se eu pegar um C, né, número C, que seja uma fase, então se C for igual a E elevado a I alfa, um alfa pertencente aos reais, isso é chamado de uma fase, né? Então, se você tomar o estado E elevado a I alfa, vezes um beta, sei lá, qualquer, por exemplo, né? Então, se eu for calcular a norma desse bicho aqui, então o cat dele, quanto é que vai ser o cat dele? Então, se eu for calcular a norma desse bicho, desse camarada, né, o daga desse bicho, vai ser beta E elevado a menos I alfa. Né? Note que como é um número, isso aí pode passar, logicamente, isso aqui pode passar. Né? Isso aqui é um número. A gente vai ver que vai ter objetos que não pode passar por cima do... É como se você tem um vetor. O vetor, você pega um vetor, multiplica um vetor por um escalar, tanto faz se multiplicar para a esquerda e pela direita, né? Não tem importância. Agora, se eu quiser tomar esse cat desse camarada aqui, vamos supor que eu chame esse cat de alfa, por exemplo, só para dizer, esse cat de alfa seja elevado a I alfa beta, se eu for calcular alfa, né? Isso aqui vai ser simplesmente, né? Beta elevado a menos I alfa, vezes E elevado a I alfa, beta, isso aqui vai ser simplesmente beta, beta. Né? Né? Então, esses estados, se alfa for normalizável, automaticamente esse estado beta, se o beta for normalizável, na verdade, vamos dizer assim, contrário, né? Se o beta for normalizável, o estado que é multiplicado por uma fase também vai ser, né, normalizado, né? Então, se beta for igual a 1, né? Então, alfa
alfa também vai ser igual a 1. Então, se eu pego um estado, multiplico por uma fase, que é chamado de, esse aqui é elevado a essa como se fosse uma fase. Uma fase, chamada de fase, né? Ele, na verdade, é a gente diz em teoria de grupo que ele é essa fase aí é um elemento pertencente ao grupo 1. Né? Observação. Tá só uma observação aqui. É elevado a alfa, né? Pertence ao grupo chamado 1. Isso aqui é o grupo 1. Tá? Isso aqui é o grupo. Né? O grupo 1 são exatamente composto por um grupo infinito, né? Composto por os elementos são da forma elevada a alfa, onde alfa é um número real. Então, você pegar dois números, né? Por exemplo, você vai pegar E elevado e gama vezes E elevado a alfa, né? Isso aqui vai dar E elevado a I, gama mais alfa. Isso aqui é real, o gama real, alfa real, automaticamente isso aqui vai ser real, ele vai ser novamente a fase, né? Ele forma um grupo por causa disso. Também tem um elemento inverso, por exemplo, E elevado a I alfa, vezes E elevado a menos I alfa, isso aqui vai dar igual E elevado a 0, que é igual a 1, né? E 1 seria a própria identidade, né? 1 vezes igual a elevado a I alfa. Então, forma um grupo, é chamado grupo 1. Certo? Então, na quântica, como os estados são normalizados, os estados são equivalentes, né, ao menos de uma fase. E se você multiplica um estado por um número qualquer, mesmo que esse número não seja uma fase, como a gente vai trabalhar com os estados sempre normalizados, então, no final de contas, os estados têm a mesma direção, né, eles são equivalentes, né? Não tem o mesmo significado físico, né? Bom, agora surge o seguinte, lógico, quando eu multiplico por um número, a gente obtém um estado, como a gente já viu, né? Um ket, né? Como a gente viu aqui, a gente pega, né? Um ket multiplica por um número, obtém um ket, né? Automático. Aí tem outras quantidades aqui que são exatamente, que eles mexem nos estados, que são os observáveis, operadores que são chamados de observáveis. Né? São operadores que estão ligados com observáveis. Né? Vamos botar assim, operadores, que pode ter operadores hermitianos, pode ser na hermitiana. Então, tá só operadores, depois definir o que seriam os operadores observáveis. É melhor assim. Então, imagine, um operador, ele vai atuar, certo? Ele vai atuar, um operador, certo? Eu vou chamar com um chapéuzinho em cima, certo? Para diferenciar de um número, porque para não haver confusão. Então, ele quando vai atuar num ket, né? Atuar num ket, ele produz um novo ket, né? Isso é um novo ket. Aí tá como se você pegasse o operador, né? Então, imagina o operador como sendo uma matriz de rotação, né? Uma matriz, vamos supor. Quando você pega uma matriz e atua num vetor, coluna, o que é que acontece com o vetor? Ele passa para um outro vetor coluna. Né? Então, você tem um vetor, aí e atua com a matriz de rotação, né? Então, o que é que vai acontecer com o vetor? Né? Vai girar o vetor, né? Ou você atua, né, com aquela chamada rotação dos eixos coordenados, ou a rotação do próprio vetor, né? Mas há uma operação envolvida, né? Então, o operador, nesse espaço, ele atua no ket, né? E leva no outro ket.
Logicamente, também, você pode definir a atuação, né, de um CAT, né, de um CAT um operador no BRA, né? No BRA também, né? Então, você pode atuar no BRA. Então, você pode também atuar aqui. É como se você tivesse assim, por exemplo, se eu tomar o DAGA, vamos supor que eu tenho esse beta, que seja a operação desse camarada aqui. Note agora que esse operador, né, leva para outro estado. Você pode pegar um estado normalizado, atuar com o operador e não levar para um estado normalizado. Viu? A gente vai ver muito disso aí. Viu? Então, se você pegar aqui, por exemplo, o DAGA desse camarada aqui, então você pode ter esse operador beta, né? Isso aqui seria, então, esse operador aqui seria como a gente vai definir, né, o operador DAGA desse camarada aqui. Já que o operador, o BRA, ele vem obtido do CAT através daquela operação que eu tinha definido, que era a operação, né, operação de autoadjunta, né, aquele operador DAGA, né, certo? Então, o espaço dos CAT também, o espaço do CAT, quando ele atua, né, o operador atua no estado aí, no CAT, automaticamente ele pode também atuar, mas ela atua de outra maneira, como se fosse um operador adjunto, agora no BRA, né? No BRA. A mesma coisa acontece quando você tem aí o análogo também. Pega um vetor, multiplica uma matriz M, né? Então, o análogo também, né? Lembrando lá, observação. Tá só uma observação aqui, né? É um exemplo, uma analogia, né? É matriz. Um exemplo, matriz. Você tem uma matriz M atuando no vetor, né? Então, M é matriz e veio um vetor coluna. Uma matriz, vamos supor, N por N, e aqui é um vetor coluna, né? Vetor coluna. Esse vetor coluna seria representado por, né, vários componentes. A gente chama de... Tem N linhas, né? E uma coluna. Então, ele é como se fosse do tipo vetor N por 1. Né? Tem N linhas e uma coluna. Aqui seria, né, linha, e aqui seria as colunas. Então, esse camarada aqui, né, MV, seria exatamente um vetor, que eu chamasse lá, V', né? Isso aqui seria um vetor coluna também, né? Vou chamar de W, para não... Tá aqui um vetor W. Esse aqui também seria um vetor coluna. Né? Agora, V transposto, né? Se eu estou trabalhando com real, vamos supor que sejam reais, né? Aqui, matrizes são reais. Quando eu pego transposto, né? Esse vetor agora, eles são só no vetor linha. Que ele passa a ser uma matriz, né? 1 por N. Né? Ele tem uma linha só. E N colunas. Né? N colunas. Então, quando eu pego W transposto, isso aqui é M e V transposto, né? Isso aqui, a gente já viu que ele é exatamente o V transposto M, né? M transposto. Certo? Ele satisfaz essa propriedade assim, não? Então, você vê que tem analogia, né? Desse, aqui seria o CAT, né? Aqui seria o BRA, o CAT seria o vetor coluna, aqui é esse operador, na verdade, né? O análogo seria matriz, né? E aqui seria um vetor coluna. Aí, quando eu pego o BRA, né?
O Bra é como se fosse o vetor linha. Né? Aí passaria o vetor linha, e aqui seria o DAG aqui seria como o equivalente a matriz transposta, né? Aí lembra, quando você pega para construir um número, um escalar, você pega exatamente o V d'H V, né? Então, você pega V d'H V, isso aqui é um número, né? É um número pertencente aos reais, né? No caso, V transposto, né? Isso aqui seria exatamente isso aqui, seria, por exemplo, vamos supor, um V1, Vn, né? Vezes V1, Vn. Que aí daria exatamente essa soma aqui, né? Somatório, VI ao quadrado. Sendo reais, né? Quando são complexos, aí você transforma isso aí em um transposto complexo, que seria exatamente em termos de matriz, se a matriz for complexa, tem os vetores complexos, aí, em vez de ser feito transposto, é V d'H, né? Mas a analogia é imediata, certo? Analogia imediata. Certo? Beleza. Alguma pergunta, pessoal? Por enquanto não, professor. Professor, tem uma pergunta. O senhor vai disponibilizar esse arquivo que o senhor está escrevendo? Não ouvi direito, não. Como é? O senhor vai disponibilizar esse arquivo que o senhor está escrevendo? Vou, sim. Quando terminar a aula aqui, mais tarde eu coloco é um PDF, viu? Certo, obrigado. PDF e coloco também as gravações aqui, viu? Sempre eu faço isso. Só uma dúvida aqui, né? Aí você ainda não entrou naquela questão da conjugação hermitiana, não, né? Não. Eu já falar sobre essa conjugação hermitiana, esse operador DAGA que eu coloquei aqui, né? Essa operação que eu coloquei aqui lá na frente, que eu defini, né? Mas falar de hermitiano, operador hermitiano, a gente vai já falar. Exatamente essa operação DAGA aqui, ó. Certo? Que ele leva um ket num bra, né? Então, o que leva ket num bra seria essa operação, né? Essa operação, né? Eu chamei de DAGA, né? Na verdade, é o transposto conjugado, né? Transposto conjugado não, porque fica, né? Mas é conjugação hermitiana mesmo, né? Eu acho que o nome é esse, né? Agora, um operador, né? Então, o operador vai atuar num ket e vai produzir um outro ket, né? E ele, no bra, ele atua de maneira diferente. Ele atua como... Então, isso aqui seria o operador DAGA, dado um operador A, esse operador A DAGA seria exatamente, né? Esse operador aqui. Quando vai atuar no ket, o operador A DAGA, então, por exemplo, você atua, então, o operador chamado, que eu chamei um A DAGA, né? Dado um operador A, o A DAGA seria, então, dado A, o A DAGA é, né? Isso aqui é chamado conjugado hermitiano de A. Né? Então, o operador beta, o estado beta é elevado, o estado alfa é elevado ao estado beta, né, por operador A, e o operador, o ket dele, do beta correspondente, quem faz essa atuação no ket de alfa, para levar para o bra,
beta, né? Quem faz, aqui quem faz a atuação de levar o estado alfa para o beta seria exatamente esse operador A, né? O correspondente para levar o BRA, né, do cat alfa, que é o BRA aqui, desse BRA alfa aqui, quem faz esse papel aqui, essa operação, é o conjugado hermitiano. Né? O conjugado hermitiano. Né? Quer dizer, se eu for definir, então, o produto aqui, automaticamente, né? Você tem, por exemplo, o operador B, beta, quando eu substituir nessa expressão, seria exatamente esse alfa A, daga, alfa A. E satisfaz a seguinte propriedade, né? Que é esse camarada satisfaz, é como se você estivesse atuando com esse operador, né? Como se você estivesse atuando com esse operador alfa, um operador C, onde C é um novo estado em que a atuação de dois operadores, né? Atuação de dois operadores. Né? Então, você pode obter outras propriedades dessa operação, por exemplo. Né? Então, vamos supor que eu tenha um estado beta, que eu tenha... Professor, Oi. o operador ADAG, então, ele também pode atuar à direita? No caso, A atuou em alfa, depois a daga atuou em alfa, gerando C? Gerando o operador C. Sim. É que ficou a impressão que o adaga só podia atuar pela esquerda. Não. Porque aqui é o seguinte, eu construí, aqui é como se você tivesse construído construído um estado aqui, né, que é um estado, né, porque aqui é um produto, né, um produto Interno. Interno. Então, o produto interno para o operador satisfaz também essa propriedade. Você tomar os produtos internos dados por esses dois, cat com BRA, cat e o BRA aqui, seria equivalente você construir esse novo estado atuando com esse operador DAGA, né? A DAGA A atuando nesse estado alfa. Né? No caso de operador aqui, que a gente vai ver, né? Porque quando você pega a matriz, veja que a matriz, lá, lembra bem aqui que eu falei aqui? Essa matriz aqui, ó, se eu tomar o transposto dela, ela continua sendo a matriz N por N, né? Então, ela pode atuar, né? Multiplicar a matriz por ela mesma também. É equivalente. É como se você pegasse... Agora, logicamente, se ela for atuar, né? Ela for atuar no BRA, né? Você pode atuar com uma matriz atuando no BRA, né? Ela não precisa ser um conjugado de alguma matriz, né? É como se você tivesse assim, mas ela atua sempre da esquerda para ele. No BRA, ela sempre atua assim, né? Dessa forma aqui. Né? Não pode atuar assim na frente aqui, né? Aqui, por exemplo, o cat, aí tem o cat na frente, o operador na frente do cat, né? Aí o BRA, o operador, fica sempre assim, nessa posição aqui, né? Aqui fica, por exemplo, à esquerda do cat, né? E aqui fica à direita do BRA, né? Mas aqui é um operador, certo? Esse operador aqui, né? Esse operador atua, né? Pois, o adaga, por exemplo, pode atuar, o adaga pode atuar no operador, no estado cat também. O adaga pode atuar no cat também, não tem problema nenhum. Como essa matriz, entendi. Viu? Mas na hora de atuar num cat, é que ele tem que atuar por esse lado aqui, pela esquerda. Mas ele pode atuar, por exemplo,
Assim, pode existir também um estado que esse adaga atua no cat. Mas ele for atuar, ele tem que atuar à esquerda do cat. Agora, se for atuar no Bra, ele tem que atuar à direita do Bra. Sempre nessa posição. Não pode ser. Isso aqui é diferente. Não existe isso aqui. Certo? Isso aí não existe. Certo? É a mesma coisa que isso aqui. Para mim atuar isso aqui assim, eu não posso atuar a matriz. Essa aqui não pode atuar dessa forma aqui. Ou mesmo a matriz, certo? Ou mesmo a matriz. Se for a matriz M, se é a matriz transposta, como ela é uma matriz ainda, ela tem que atuar sempre dessa forma. Ela poderia ser V transposto M. Né? Da mesma forma aqui. Isso aqui é como se fosse um operador. A adaga é operador. Né? Então, o produto dois operadores é um operador. Mas aí, como o senhor botou, né, é diferente, né? Você não pode botar o adaga, por exemplo, ali antes, né? Mas se ele comutar, aí poderia, né? Só se ele fosse como se fosse uma comutação. Né? Não, essa aqui não tem problema. Esse adaga é um novo operador. Esse operador pode atuar tanto no Bra como no cat. Né? Tanto no Bra como no cat. Por exemplo, eu defini assim, dessa forma, mas você pode ter uma atuação assim. Você pode ter uma atuação dessa forma aqui. Ó. Você pode ter assim. Você pode ter um cat que seja igual a alfa vezes um operador. Sei lá, vou chamar outro operador aqui, um operador B. Né? Na verdade, eu esqueci de colocar aqui o chapéu, né? Tem que estar o chapéu, senão depois a gente... Bom, deixa eu botar o chapéuzinho aqui. Operador. Porque no livro ele bota em negrito, né? Como a gente não pode negrito, pronto. Você pode colocar assim também. Porque não pode esse operador aqui atuar aqui, né? Entendeu? Agora, se eu tomar o daga desse bicho aqui, logicamente que o daga desse camarada automaticamente vai ser o estado beta, vai ser igual a B, daga, alfa. Certo? Mas não significa que o operador B daga tem que sempre atuar, ou a daga tem que sempre atuar no Bra, não. Certo? Certo. Agora, assim, como é que cai a operação de operadores? Operação de operadores. Vamos supor que você tenha que beta vem de um operador, sei lá, A, alfa, né? E automaticamente, e alfa vem de um operador, sei lá, B gama, por exemplo. Então, automaticamente, o meu operador B vai ser igual a B gama, e ele satisfaz essa propriedade que define um operador. Esse operador AB, que seria um operador, isso é um novo operador, certo? Que eu vou atuar no operador A num estado que sofreu a atuação do operador. Então, o gama é um estado, então você pode simplesmente passar do estado beta, do estado gama para o estado beta, simplesmente tomando o AB, né? Certo? Tomando o produto AB. Então, eu saio do estado original gama, aí atuo com o operador B, levo com um estado alfa, aí depois eu atuo no operador no estado alfa, levando para o operador beta. Então, tanto faz, você pode sair do operador do estado gama para o operador, né? Então, aqui, simbolicamente, é assim. Eu saí do estado gama, fui para o estado
alfa, e fui para o estado beta, né? Do gama, o operador B atuou, levou para o estado alfa, e do alfa atuou o operador A, beta, né? Isso é equivalente, gama e levado a um operador beta, com atuação de AB, né? Isso aqui seria o chamado produto de operadores, né? Aí, como é que ficaria o produto transposto, né? Produto transposto. Então, imagine que eu pegue, né? Imagine que eu pegue e construa, né? Eu pego o operador DAGA, né? O operador B, o cat B, por definição, se eu tomar o DAGA disso aqui, que seria exatamente, como a gente já tinha visto, seria vezes AB, né? Que é simplesmente a definição lá, né? Eu tomo o operador, o beta atuando, o beta veria do alfa com o operador atuando, né? E o cat, o braço seria exatamente dado por esse operador adaga, né? Então, aqui, deixa eu colocar aqui novamente, esqueci, para não confundir, que mais lá na frente vai aparecer números que vai confundir esse número aqui. Então, aqui eu seria um operador conjugado, então, C, ou seja, em outras palavras, você pode definir um operador C, que seria A, B, né? E passar diretamente do estado gama para o estado B através desse operador AB, né? Bom, aqui seria nosso operador, né? AB. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou pegar, então, aquele estadozinho, o B, então nós sabemos que o B, né? O B foi levado... Espera aí. Não, B, não, espera aí. Foi... Não, o B é igual a alfa, B, tá certo, né? Aí o B foi levado dessa forma aqui, né? Que é só tomar o complexo, né? O conjugado hermitiano dessa expressão aqui. Ficou isso aqui por B, isso aqui ficou exatamente por definição. Vamos pegar, então, o B separadamente e o gama, né? Então, daquela expressão lá, como beta é igual a alfa, o nosso beta seria exatamente alfa A, né? Alfa A. E o nosso alfa é igual a gama beta, né? Então, nós temos o nosso alfa, o alfa seria igual a... aqui isso DAGA, né? Desculpa, faltou DAGA aqui. E o alfa, quando eu pegar aqui o DAGA, ele seria exatamente a gama B DAGA, né? Professor, Oi. só uma dúvida. O senhor tinha falado 4,50 a presença? É só para colocar no chat a presença? Vocês começam a colocar aí, viu? Presente. Pode botar, é presente mesmo. Escreva direitinho, porque o algoritmo lá que eu tenho, ele só pega lá quem coloca o nome correto. Presente. Pode colocar as presenças aí, viu? Já aí coloca nas presenças, viu? Beleza, valeu. Independente se é maiúsculo ou minúsculo, a primeira letra? Independente se é maiúsculo ou minúsculo. O importante é que seja Tá bom. presente, correto, da maneira correta. Professor, no chat aí, viu? o senhor pode voltar um pouquinho nessa hora que o cat gama é igual a B cat beta? Gama. Está na primeira linha. Qual onde é que você está dizendo? Aqui? Isso, gama seria B aplicado nesse cat beta e depois A aplicado em beta, né? Na linha de cima. Nessa aqui? Isso.
Porque o beta eu defini como sendo, ele vinha do estado alfa através de A, né? E o estado alfa, eu defini como sendo beta atuando em gama, no estado gama, né? Então, quando eu substituo o estado alfa bem aqui, ó, o estado alfa é o beta gama, né? Então, isso aqui é a mesma coisa, você construir um operador composto, AB, atuando em gama, ou seja, você vir de gama, você pode vir de gama diretamente para beta, né? Atuando com esse operador composto aqui, certo? Sim, entendi. Obrigada. Pronto. Aí é o seguinte, se a gente tomar o transposto conjugado desse camarada aqui, pela nossa definição aqui, né, ó, né, pela nossa definição, se eu tenho aqui um cat, né, o cat, atuando como um operador alfa, dá um cat beta, o Bra seria exatamente o Bra de alfa vezes o conjugado hermitiano, né? Eu quero saber como é o conjugado hermitiano do produto dos operadores. Então, para isso, ó, vou usar exatamente o fato seguinte, eu peguei essa relação aqui, né, construí esse operador, aí tomei, então, o conjugado hermitiano desse cat aqui, né? Que dá um Bra, esse Bra beta aqui. E vai ser exatamente o conjugado hermitiano desse camarada aqui. Isso aqui eu não sei quanto é ainda, né? Mas aí eu sei que isso aqui vale, porque quando eu pegar um cat e tomar o conjugado hermitiano, ele vira um Bra, né? Agora, o beta, ele é a alfa. Então, o conjugado dele, beta, né? O Bra dele vai ser alfa, a daga de A. E o alfa, como ele vem do estado gama, quando eu tomar o cat, o conjugado hermitiano dele, o Bra correspondente ao alfa vai ser isso aqui, que é dado por esse camarada aqui. Então, eu posso substituir esse camarada aqui, ó, por isso. Né? Aí daí, o que é que vai obter? Que o nosso Bra do beta seria igual a gama beta, né? A daga. Agora, vamos comparar isso aqui com a expressão aqui, não? Expressão aqui, ó. Aí daí a gente conclui que A, B, daga é igual B, daga, A, daga. É uma relação interessante, né? Quando você pega o conjugado hermitiano de dois operadores, tem que inverter a ordem. Certo? Daí onde vem essa expressão aí, não? Certo? Beleza? Bom, então vamos dar um intervalozinho aí, 10 minutos, né, pessoal? Todo mundo já colocou a presença? Vamos ver. Presente, tá tudo colocando aqui. Né? Pronto. Vamos dar um tempinho aí, 10 minutos para tomar uma aguinha. Eu vou parar a gravação, viu? 10 minutinhos.